Salve galera, tá começando mais um vídeo no Aposta Certeira, o canal que não trabalha com sorte, trabalha com estatística. Preparado para os greens de hoje? Então bora direto para o que interessa. Jogos dessa segunda-feira, dia 25/5/2026. Jogo 1, lá na Noruega, Start vs Vålerenga. O Vålerenga vem na 9ª colocação e o Start é o 16º colocado. Dos últimos 5 jogos do Start em casa são 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. E o Vålerenga como visitante são 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Possível placar exato para esse jogo 2-1 fora, jogo para mais de 1,5 ou dupla chance fora com empate. Jogo 2, ainda na Noruega, Agersund vs Moss. Possível placar exato para esse jogo 2-0 casa, jogo para mais de 1,5 ou casa. Jogo 3, ainda na Noruega, Rankan vs Lillestrøm. O Lillestrøm vem na 4ª colocação e o Rankan é o 7º colocado. Dos últimos 5 confrontos diretos entre essas duas equipes, jogos com muitos gols. Possível placar exato para esse jogo 2-2, jogo para mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Jogo 4, lá na Suécia, Gothenburg vs Midtjylland. O Midtjylland vem na 5ª colocação e o Gothenburg é o 15º colocado. Dos últimos 5 jogos do Gothenburg em casa foram 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. E o Midtjylland como visitante são 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Possível placar exato para esse jogo 1-1, jogo para mais de 1,5 gols. Jogo 5, ainda na Suécia, Elfsborg vs Häcken. O Häcken vem na 3ª colocação e o Elfsborg é o 4º colocado. Dos últimos 5 jogos do Elfsborg em casa são 3 vitórias, 2 empates. E o Häcken como visitante são 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Dos 5 confrontos diretos entre essas duas equipes, jogos com muitos gols. Possível placar exato para esse jogo 2-1 casa, jogo para mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Jogo 6, lá na Alemanha, Paderborn vs Wolfsburg. Esse jogo é muito importante para as duas equipes, pois vai definir quem vai permanecer na primeira divisão. Dos últimos 5 jogos do Paderborn em casa, são 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, jogos com muitos gols. E o Wolfsburg, como visitante, são 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, jogos também com muitos gols. Possível placar exato para esse jogo 1-1, jogo para mais de 1,5 ou ambas equipes marcam. Jogo 7, lá na Irlanda, Derry City vs Shelbourne. Possível placar exato para esse jogo 2-1 casa, jogo para mais de 1,5 gols ou dupla chance casa com empate. Jogo 8, lá no Brasileirão Série B, Botafogo de São Paulo vs Atlético Clube. O Atlético vem na 14ª colocação e o Botafogo é o 17º colocado. Dos últimos 5 jogos do Botafogo de São Paulo em casa foram 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória, jogos com muitos gols. E o Atlético como visitante são 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória, jogos também com muitos gols. Possível placar exato para esse jogo 2-1 casa, jogo para mais de 1,5 ou ambas equipes marcam. Jogo 9, lá no Brasileirão, Coritiba vs Bahia. O Coritiba vem na 7ª colocação e o Bahia é o 8º colocado. Dos últimos 5 jogos do Coritiba em casa foram 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. E o Bahia como visitante são 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Possível placar exato para esse jogo 1-1, jogo para mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Ficamos por aqui, boa sorte a todos. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, curte, compartilhe. Isso ajuda demais o canal a crescer. Valeu!